Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O programa Na Sua Opinião. Se você quer participar, sugerir tema, criticar, elogiar, basta você acessar e mandar sua mensagem através dessas redes sociais que você está vendo agora aparecer na sua tela. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo Cris Alessi. Ela é diretora de comunicação digital da Prefeitura de Curitiba. Cris, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Vamos bater um papo muito gostoso sobre redes sociais, internet, o mercado de comunicação, né? Então vamos sim. Antes, eu queria que, se já estivesse no ponto, rodasse a matéria. Daqui a pouquinho a gente volta com a Cris. A internet revolucionou a forma com a qual as pessoas se comunicam e principalmente a velocidade com que a troca de informação acontece. Para os órgãos públicos, o bom uso das mídias digitais se tornou indispensável para uma comunicação mais direta com a população. Estar presente nas redes sociais, por exemplo, pode ser um facilitador na comunicação com as pessoas que estão cada vez mais atentas e comprometidas em fiscalizar as ações governamentais. Na sua opinião, as redes sociais ajudam o cidadão a fiscalizar e acompanhar as ações da prefeitura? Depende. Ajudam. Algumas coisas. Nem tudo que tem nas redes sociais são verdades, mas eu acho que ajudam sim, porque a gente vai atrás para saber se é verdade. Quando o cidadão publica uma ação na prefeitura, sim, a gente consegue fiscalizar porque é real. Agora, quando a prefeitura coloca, muitas vezes eu acho que tem que pensar numa idoneidade. Eu não sei se tem essa idoneidade. Desde que as pessoas publiquem de forma correta, com informações adequadas e bem explicadas para cada público, ajuda uma fiscalização bem ok, sim. Eu acho que as pessoas precisam se informar primeiro para saber o que realmente está acontecendo, né? Eu acho que com a gama de veículos de comunicação, diversas, plataformas, eu acho que as pessoas precisam primeiro se informar para saber o que está acontecendo antes de opinar, enfim, e de acabar espalhando esse tipo de informação, né? Mas é uma boa ferramenta, né? Eu acho que é uma boa ferramenta para fiscalizar, para diversas coisas. Então, Cris, um dado que, antes da gente entrar no assunto, né, propriamente dito, de rede social, etc., até me assustou o número de acessos que tem, através do Facebook aqui em Curitiba, de um órgão público. Como aconteceu isso daí? O case da Prefeitura de Curitiba, ele foi considerado o case de gestão pública em termos de linguagem, né, de um órgão se posicionando junto com a população nas redes sociais, justamente por ter feito uma quebra de uma linguagem institucional, sisuda, dura, para uma linguagem mais divertida, né, na época, inclusive, mais despojada, mais próxima. E isso, logicamente, causou, na época, as pessoas se assustavam com uma prefeitura falando daquele jeito e começaram a seguir. Então, esse número é o número de seguidores da página da prefeitura, da Prefis, como a gente chama, e começaram a se interessar, e começaram a se interessar pelo conteúdo, estar na página e falar com a prefeitura assim. Foi numa época, a página começou em 2014, mais ou menos, 2013, 2014. Quando o Facebook também começou a ganhar mais força. Quando o Facebook começou a ganhar mais forças, quando o mercado de comunicação começou a olhar para as redes sociais com um pouquinho mais de atenção, não como alguma coisa à parte ou alguma coisa além da sua estratégia de comunicação. E as pessoas também começaram a entender, enxergar esses lugares, as redes sociais das marcas, como um modo de chegar mais perto e conseguir conversar com as marcas. Então, tudo veio acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a linguagem despojada e o momento da rede social conciliaram e trouxeram esses números muito grandes de alcance e audiência. Vamos só passar para o telespectador, a gente está falando, mas para você ter uma ideia. A população aqui da Grande Curitiba, a gente conversava, está por volta de 2 milhões de habitantes. Isso mesmo. Por volta de 2 milhões. Tem praticamente 850 mil acessos, né? Próximo de 50%, 45% de acessos, comparando o número de acessos à população. Para ter ideia, como a cidade de São Paulo, a Grande São Paulo, que tem aproximadamente 10 milhões de habitantes, lá tem menos de 350 mil acessos. Então é uma discrepância assim enorme. E com outras cidades também, eu estava vendo aqui,
Porto Alegre, que tem praticamente 84 mil acessos, Florianópolis, 130 mil, quer dizer, é uma discrepância muito grande. De onde surgiu essa ideia de tornar assim mais descolado, mais popular isso daí? Primeiro de tudo, assim, quando a gente fala em quantidade de fãs, não são necessariamente acessos, são pessoas que em algum momento curtem a página, né? Então, há uma diferença entre fãs e audiência. Então, 850 mil pessoas curtiram a página e são fãs da página e estão potencialmente preparados para receber o nosso conteúdo. Não quer dizer que quem não curte a página não pode receber, porque às vezes, se eu como usuário compartilho uma informação, uma postagem da página da Prefis, alguém que não curte, mas que é meu amigo, vai também receber a audiência, essa postagem na sua timeline e vai trazer a audiência para a página. Então, quando a gente fala em número de fãs, não está diretamente ligado à audiência da página, aos acessos que a página tem, mas isso acontece por causa do conteúdo. Então, hoje eu tenho 450, 460 mil pessoas que são fãs da página, mas tem uma audiência média de 3 milhões, 2 milhões por quinzena, né, que é a métrica que o Facebook dá. Então é muito grande, a gente alcança muita gente. E a ideia de linguagem, ela começou na gestão passada, né, então houve a mudança de gestão em 2017, mas a gestão da página continuou com a mesma pegada de linguagem, a gente teve mudanças importantes isso é legal, de estrutura. Né? Porque teve a continuidade, que às vezes na política acontece isso, né? Uma coisa que até deu certo numa gestão anterior, a outra gestão assume, não gostei, eu vou mudar, eu não vou fazer mais. Então isso daí é legal porque deu certo e continua. Né? Exatamente, a gente teve um replanejamento para algumas coisas que a gente acreditava ser importantes e relevantes para a mudança, que eu já vou explicar como, mas principalmente a questão da linguagem, pertinente à rede social, ela não é uma exclusividade da Prefis, a linguagem da rede social ser brincadeira. Então, a gente vê muitos influenciadores de internet falando dessa forma, brincando, se posicionando, sendo autênticos, sendo soltos na rede social, e um órgão público seguir essa tendência que foi a grande novidade. Que foi a grande novidade que trouxe essa audiência. Na mudança de gestão, analisando os números, o que a gente percebeu? Que nessa audiência, então, as pessoas que as postagens alcançavam potencialmente, numa quantidade muito grande, então mais de 60%, elas não estavam em Curitiba. Então, como foi um case nacional, esse caso de falar... 60% não estavam em Curitiba. Então, assim, a audiência era muito maior do que esses 3 milhões de pessoas que eu estou falando agora. Em dezembro, eles tinham uma audiência de mais ou menos 8 milhões de pessoas, era muita gente mesmo, mas muita gente de fora. Super interessante para o turismo, super interessante para a cultura, mas faltava, na verdade, focar um pouquinho no cidadão. Mas isso não é uma mudança, talvez, de antes estava errado, agora está certo. Isso é uma evolução da própria comunicação na rede social, que antes a gente pensava, em termos de comunicação, eu venho da iniciativa privada. Então, em termos de comunicação, a gente pensava, vamos fazer nossa campanha publicitária e vamos colocar esse pedaço na rede social. Né? Vamos tratar a rede social como alguma coisa a mais. Hoje a rede social está integrada na comunicação. Então a comunicação da Prefeitura de Curitiba é 360. Então a gente tem jornalismo, publicidade, né? Marketing e redes sociais. São 3 diretorias diferentes, mas que trabalham em conjunto o tempo todo, gerando o mesmo conteúdo, distribuindo conteúdo para todos os lados, multicanais e multiplataformas, que é essa hoje a forma de comunicar. Então quando a gente fez essa mudança de público-alvo, a gente não abriu mão da linguagem descolada, despojada, a gente diminuiu um pouco a questão de talvez algumas brincadeiras mais fortes ou mais até muitos veículos falavam, brincadeiras nonsense, vocês vão continuar, não vão. A gente diminuiu um pouco isso, mas focou para o conteúdo um pouco mais relevante para Curitiba. Então, atendendo a população um pouco mais no serviço, era essa nosso grande objetivo e era a grande meta da gestão, né, do próprio prefeito, que era uma prefeitura para servir. Então, quando a gente traz o serviço, eu acabo não conseguindo a audiência
cara de São Paulo, do cara do Rio de Janeiro, que vinha só pela brincadeira. Mas o objetivo final nem seria esse. Na nossa visão, essa mudança era muito necessária, porque eu tinha uma estrutura falando prioritariamente com o público que não era o seu público fim. Então, para a gente era muito importante conseguir trazer o curitibano para dentro da página como prioridade. E aí isso a gente conseguiu nessa mudança de conteúdo. Então, um conteúdo até um pouco mais jornalístico em muitos momentos, então trazer a notícia também para a rede social, não só para a agência de notícia, foi um passo importante que a gente deu. Eu acho que é nosso papel como gestão de conteúdo de notícia, de comunicação da prefeitura, né? E as pessoas aceitaram muito bem. Então, a gente no começo era bem engraçado. No primeiro, segundo mês, o pessoal de fora falava, mas essa página perdeu a graça. E o pessoal de dentro falava, agora sim eu me vejo aqui. Está atendendo a minha necessidade. Então, isso foi bem interessante. Eu acho que a gente sabia que ia perder a audiência. Então, a gente não perdeu os fãs, mas a gente perdeu a audiência nacional que vem para a página muito pontualmente e é muito interessante. A gente posta coisas sobre turismo, posta locais de Curitiba, que Curitiba é lindíssima, né? Então, a gente posta uma Inclusive, foto agora maravilhosa. saiu, nessa semana eu li alguma coisa, ela está entre as 15 cidades mais bonitas do mundo. Do mundo, exatamente. Ela foi uma pesquisa que foi feita em 2016, eu acho, que Curitiba se destaca em termos de beleza e até urbanismo, né? E então, quando a gente posta, quando a gente valoriza os pontos turísticos de Curitiba, o Brasil inteiro vem para a página. E quando a gente fala sobre os serviços, sobre a entrega, sobre a notícia, o curitibano continua na página. Então, a minha audiência, apesar de eu ter esse número constante, que só cresce, né? Semana a semana eu tenho mais 1.000, mais 2.000, mais 3.000 fãs na página. Mas a audiência que vai sendo sazonal, né? Sobe e desce conforme a postagem, a gente consegue manter todas elas engajadas, mas com foco prioritário no público de Curitiba. Curitiba e a grande Curitiba, né? Então a gente conseguiu já perceber com essa mudança o público da região metropolitana vindo, se tornando mais relevante na página, um público do interior do Paraná. Ele é mais participativo? É participativo. Eu acho que quando interessa a ele, né, quando interessa ao cidadão a rua que passa na frente da sua casa, que na verdade é isso que o cidadão quer. Porque ninguém mora na União ou no Estado, todo mundo mora no município. No município, na numa cidade. rua, então, né, ele tem o problema bairro. da cidade. Exatamente. E eu acho que esse é o grande diferencial, é a grande sacada da rede social e a grande maravilha da rede social. Não existe mais um órgão público lá em cima falando com o cidadão lá embaixo. Esse distanciamento, exatamente, é horizontal. Então, hoje, a um clique, você fala com o prefeito, né? A uma teclada, você fala com a prefeitura, com o órgão, com o vice-prefeito, com o secretário. Então, é tudo muito perto. E qual é o feedback? Qual é a resposta para o cidadão, para o contribuinte? Da parte dele ou da nossa parte? Vocês recebem? Recebemos. E aí, como é que é o procedimento? Depois de você receber, esse cidadão, esse contribuinte, logicamente, ele vai esperar uma resposta, um feedback. Sim. Como funciona? Qual o prazo? Qual é a abordagem? Qual é realmente a efetividade da resposta? A gestão de redes sociais, ela passa por 2 pontos que são principais. Então, o primeiro é a criação de conteúdo de comunicação, que é isso que a gente falou até agora, e o segundo é o CRM, é a gestão das pessoas e do relacionamento que está ali. E esse, para nós, é o prioritário, porque o cidadão que chega pela rede social, ele quer ser atendido na rede social. E um órgão como a prefeitura, que ele é formado por muitas secretarias, eu acabo tendo que distribuir essa solicitação, por exemplo, por todas as secretarias, porque a Secretaria de Comunicação não é uma secretaria fim, é uma secretaria meio. Sim. Então, a gente recebe todas as demandas e direciona essas demandas, essas perguntas para as secretarias ou via 156, que é o canal oficial de atendimento ao cidadão. Então, tem certos assuntos que eu não posso tratar na rede social. Por exemplo, eu preciso que troque a lâmpada do poste na frente da minha casa. Eu preciso passar informações mínimas para que aquele atendimento aconteça e eu preciso, e é muito importante, que esse atendimento entre num sistema dentro da prefeitura até para eu medir eficiência. Né? Então, esse tipo de atendimento precisa ser feito via 156.
Mas o cidadão que chega me pedindo isso, a resposta para ele é o auxílio para ele fazer essa solicitação via 156. Até a orientação. Até a orientação. Tem que ser feito através do 156. Você pode fazer por telefone, você pode fazer pela internet, você precisa preencher um cadastro e coisa assim. A partir do momento que ele fez esse cadastro, fez essa solicitação, acontece muito e é uma fatia muito grande do nosso atendimento, eu fiz a solicitação via 156 e eu quero saber como é que está o processo. Aí a gente atende diretamente. Eu entro no sistema, minha equipe de redes sociais, que eu tenho equipe de gestão e atendimento, ela entra no sistema de 156 via protocolo do usuário, guardados, né? A gente chama inbox daí para as pessoas não se exporem publicamente, né? Falando só o cidadão e prefeitura. A gente entra no sistema do 156 e ali faz o atendimento, vê como é que está o processo, se está no prazo, se passou do prazo, aonde está parado. E vai dando a resposta ao contribuinte. Se está parado em algum lugar, é a hora da gente cobrar como comunicação a secretaria que não executou o serviço no prazo. E por que não executou? Então, daí são dois caminhos. Eu posso cobrar a secretaria para que ele execute, porque as redes sociais também tornam tudo muito mais rápido. E é difícil para um órgão público acompanhar o tempo de resposta. Existem solicitações, tem vários tempos de solicitação via 156, por exemplo, mas existem solicitações que precisam de 15 dias, 20 dias para serem respondidas, né? Na rede social, pelo menos uma primeira resposta, eu tenho que dar em horas. Né? E na prática, como funciona? Qual o problema que a pessoa acessando pela rede social, falando disso, é encaminhado e tem aquela história do começo, meio e fim? Um exemplo na prática, para a gente entender melhor. A gente lançou agora o aplicativo Saúde Já, que é um aplicativo de marcação de primeiro atendimento nas unidades de saúde. Num primeiro momento, as pessoas tiveram muita dificuldade de cadastramento nesse aplicativo. E aí as pessoas, como é que eu faço para me cadastrar? Então, essa é uma solução muito rápida, né? Às vezes que não tem muita habilidade, né? Com internet, as pessoas ou às vezes o aparelho também, Exatamente. Não tem um aparelho smartphone. Então, essa é uma solução que eu consigo dar muito rápido, simplesmente fazendo passo a passo com ele. Ou tem uma demanda que alguém precisa, por exemplo, uma campanha de doação de animais, que precisa ser direcionado para algum lugar. Eu consigo mandar essa pessoa juntar os dois órgãos. Eu tenho uma solicitação genérica numa regional. Eu consigo juntar essa pessoa com o administrador regional ou o núcleo regional do bairro onde ele mora e fazer com que eles se resolvam lá na sua regional através da rede social e fisicamente lá numa Rua da Cidadania, por exemplo. Então, são N as soluções que a gente pode dar via rede social e, assim, é impressionante a quantidade de demanda que vem de todas as áreas, de todos os assuntos via redes sociais. E a resolução do problema? Você tem esse feedback de resposta? Olha, isso aqui foi resolvido dentro de 5 dias, 3 dias, demorou, não demorou? É muito variável a quantidade de dias, né? Não tenho como te dizer, normalmente são tantos dias, porque, como eu disse, é muito variável também a solicitação do usuário, mas em termos de solução, de resposta, por exemplo, muita gente fala, eu gostaria de saber quando que o asfalto passa na minha rua, ou essa obra que está acontecendo, um exemplo, na Matheus Leme, quando vai acabar. Então, essa questão informativa é horas para resolver. É importantíssimo, né? Porque até passa para o contribuinte aquela sensação, olha, eu fui atendido, tem alguém preocupado em me responder e, acima de tudo, ele recebe uma informação. Porque às vezes ele ficava totalmente no escuro. É o que você falou, tinha uma obra e de repente abriu um outro buraco, interditar. Ele, mas quando isso vai? Teria que falar lá com o funcionário da obra. Falou, olha, quando é que acaba isso daqui? A gente teve no primeiro semestre um semestre muito difícil, muito duro financeiramente da prefeitura, né? Então, a questão financeira, a questão de recursos para fazer a cidade girar estava continua muito grave, mas estava absurdamente grave. E aí a gente teve um problema muito grande com fornecedores de remédios, né? Os remédios nos postos de saúde realmente não estavam chegando porque a gente não tinha pago, quer dizer, porque a gestão anterior não tinha pago, os fornecedores eles não estavam fornecendo para a prefeitura, tinham problemas que a gente tinha que pagar aquela dívida para eles voltarem a fornecer. Infelizmente não é um problema só aqui de Curitiba, não é um problema em N cidades espalhadas pelo Brasil. Exatamente. Então, o que acontecia naquele momento? E aí, até para te dar um exemplo dessa solução. As pessoas queriam saber pontualmente de um remédio X
X vai chegar? numa unidade de saúde Y. E a gente conseguia, porque existia um trabalho muito grande da prefeitura para resolver esse problema e da Secretaria de Saúde, nesse caso, colocando cronograma mesmo de entrega de medicamento, a gente conseguia saber, olha, o medicamento vai chegar no dia tal na tua unidade. Aí a pessoa ia lá e estava o medicamento. Ou a pessoa ia lá e falava assim, olha, vocês falaram que ia chegar no dia tal e não estava. A gente conseguia cobrar. Gente, não chegou. Ah, mas está saindo do abastecimento, saiu do laboratório central, está chegando, em 3 dias chegará lá. E a gente conseguia mapear e monitorar isso acontecendo. Então, a questão do medicamento e a quantidade de atendimento que a gente fez nesse período, que foi entre maio, junho, julho ali, foi bastante grande para a Secretaria de Saúde também. E a gente falava um pouquinho a respeito das redes sociais, né, da comunicação digital. É irreversível, é lógico, a gente não tem como voltar, não tem como dar marcha ré nesse assunto. Não. Mas essa velocidade, agora até sair um pouquinho aqui da Prefeitura de Curitiba, você é uma estudiosa no assunto e tem aquela história, 2 vertentes, né? Por um lado é bom porque agiliza, etc., mas por outro lado acaba criando uma certa, entre aspas, irresponsabilidade, às vezes, por parte de alguém. E aí eu falo como nós, jornalistas, né? Aquele cuidado na averiguação da fonte, da notícia, a propagação do assunto. Como é que você acha que isso pode ser conciliado? Eu acho que eu costumo dizer que todo mundo tem megafone nas redes sociais, né? Todo mundo está de megafone falando nas redes sociais, porque as pessoas gritam o tempo todo e a questão da fake news, ela não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo inteiro, né? A gente teve, na semana passada, o presidente do Twitter, do Facebook e do Google, dentro de um júri para falar sobre as eleições dos Estados Unidos, né? Então, é um problema muito sério mesmo. Acho que são 2 caminhos que o mercado está traçando. O primeiro é trabalhar com punição, né? Não talvez uma punição jurídica, que eu acho que ainda a gente não está preparado para isso, mas a punição do próprio player que possibilita que isso aconteça. Então, no caso, essas grandes estruturas, né? Por exemplo, o Facebook e o Google como os 2 grandes players desse mundo digital, onde as pessoas colaboram, né? As pessoas colocam conteúdo ali, eles mesmos estão trabalhando seus algoritmos para que eles consigam observar se aquelas notícias são verdadeiras ou falsas. Então, as pessoas que compartilham essa notícia, se ela for dada como falsa, ela pode dizer que aquilo ali não é verdadeiro, e ele desclassifica no ranking dele os veículos que fizeram essa notícia girar. Já é um começo. É um começo muito importante, porque o que acontece? Isso, ele vem apoiar o gerador de conteúdo, os veículos que têm responsabilidade com fonte no ranqueamento. Então, se eu faço uma pesquisa por determinado assunto e as primeiras notícias são notícias verdadeiras de grandes players que têm a premissa da verdade e de levantar, né, a fonte, tá? Se elas vêm como primeiras na busca, isso já é uma grande coisa, porque o que estava acontecendo é que uma notícia falsa, que também de forma paga circulava muito, ela ficava como primeira numa busca. Porque aquela história, parece que você está postando corrida, jornalismo não é isso. Não. Aquele que aperta o botão primeiro, que você precisa checar a origem, a veracidade, né, da notícia, porque depois de divulgado, é o que você falou, tudo bem, vai penalizar, mas aquela história de você abrir um saco de confete no alto de uma montanha ventando. Nunca mais você vai achar todos os pontos. E aí a gente passa hoje por um problema, não sei se problema, mas uma acomodação do próprio profissional de comunicação, principalmente o jornalista, nesse caso, né? Eu não sou jornalista, eu sou publicitária, mas eu convivo com jornalistas o tempo todo e o que eu coloco na rede social vem de fonte jornalística, né? Então, o que eu enxergo no mercado é que a gente tem o jornalista meio atordoado com a nova realidade,
que não é a sua realidade de formação, mesmo quem está saindo das faculdades agora, eu acredito... Que tem que decidir muito rápido. Que tem que decidir muito rápido. Esse é o e às vezes, na ânsia a gente fala, né, do like pelo like, né, da audiência sem qualificação, você acaba colocando em risco a veracidade, a apuração do fato. E eu acho que cabe ao próprio mercado jornalístico, ao próprio profissional, pensar o que de fato ele quer construir na sua carreira, porque o que está acontecendo hoje deixa rastros para o resto da sua vida. E jornalistas, né? o que às vezes me espanta, jornalistas experientes estão entrando nessa. Sim. Não estão checando, estão averiguando, principalmente através do Twitter. Chega lá o jornalista, teve um caso agora recente, um jornalista renomado, famoso, antigo, entrou nessa daí, ele achou que era verdade aquilo lá, era falso, e ele rebateu e foi sem averiguar, sem tomar nenhuma precaução. Quer dizer, isso daí é o beabá, né? Que a pessoa tem que tomar cuidado. É que também os players, os grandes players de comunicação, eles competem com o cidadão comum na notícia, verdade? Exato. Então, antigamente, só os grandes players soltavam a primeira matéria para daí as pessoas repercutirem isso. Hoje em dia, eu com o meu celular posso criar uma informação, eu posso criar um fato, eu posso fazer uma cobertura jornalística sem ser jornalista com o meu celular, né? Então, eu acho que o mercado está assustado com essas possibilidades, e daí a concorrência é gigantesca, porque todo mundo é concorrente, né? Exato. Mas o mercado assustado com isso acaba nivelando por baixo. E eu acho que a gente tem a responsabilidade de nivelar por cima. Não, nós temos que pensar o quê? Atrás da notícia tem um ser humano. Sim. Que ele tem família, ele pode gerar emprego, ele é uma pessoa conhecida ou não, mas ele tem uma família. Você não pode, de repente, soltar aquilo lá sem nenhuma averiguação, porque você tá mexendo com a intimidade da pessoa, né? Eu acho que também isso passa por você enxergar aquilo como algo sério, né? Então, a gente fala de rede social de Facebook, Twitter, Instagram, mas o WhatsApp é considerado uma rede social, apesar de ser fechada, né? Fortíssima. Fortíssima, na verdade. Hoje ela ocupa vários papéis numa instituição, né? Tanto de comunicação quanto de gestão de equipes, gestão de pautas, né? Você faz muita coisa pelo teu WhatsApp. Os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho e os grupos... Então, você tem o grupo da rua, o grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo de trabalho, o grupo de tudo. E aí, parece que aquilo que chega pelo teu WhatsApp não precisa ser filtrado. Então, não, virou verdade. Virou verdade. Aquilo virou verdade você não e ninguém tem corre análise. atrás. Ninguém corre atrás para ver. Mas, espera aí, quem que soltou isso? Mas baseado em quê? Foi gravado, tem uma foto, a pessoa estava lá, ou ela ouviu dizer que alguém falou. Quantas vezes já ia cair um meteoro, quantas vezes ia dar apagão, quantas vezes, né, que a gente recebe essas coisas pelo WhatsApp. Mas eu acredito que esses pontos que vão acontecendo, os exemplos de, poxa vida, isso aconteceu, repercutiu e depois foi visto que foi completamente falso. Junto com as mudanças de comportamento desses players, porque afetam esses gigantes, né, da tecnologia. E o cidadão enxergando que, poxa, será que esse blog ele tem a informação mais correta do que esse portal de notícia? As pessoas estão começando a perceber isso. Então, eu acho que é um amadurecimento mesmo no mercado. Eu sempre aconselho a pessoa, quando vem alguma coisa que cita um portal, um site, entre no site, vai verificar, porque aparece muito pessoas pegando o nome de sites ou de portais famosos, né? Segundo divulgou fulano de tal, a pessoa, não, estava lá, mas ela não foi lá checar. Ela não entrou lá para checar, e aquilo já virou verdade. Não, é bem isso. E é isso que eu falei, como todo mundo pode gerar o conteúdo, né? Todo mundo é hub de conteúdo hoje em dia, então é muito fácil você criar um blog e sair falando o que você quer. Na política isso é muito sério, né? Então, não só aqui no Brasil, a gente vê no mundo inteiro, né? O caso das eleições dos Estados Unidos isso daí acho que foi um marco, eu acredito, né? Porque ali, até hoje está mal explicado. Está mal explicado. Porque a imprensa inteira apontava como favorita a outra candidata, a Hillary, né? Com grande vantagem. Um único jornal, se eu não me engano, de Nova York ou de Washington, que dava favoritismo ao Donald Trump. O resto era todo mundo com a Hillary. Quer dizer, e as informações que iam surgindo eram rebatidas, né? E foram apontadas pelo próprio presidente americano. Então, o candidato, né, o Donald Trump, falou, olha, você está falando mentira, você está rebatendo.
E até hoje ninguém explicou. Alguns pontos que você falou, foi para o Banco do Réu, falou. Eu acho que está acontecendo ainda, mas né? eu Essas acho que investigações deveria ter algo mais contundente, porque a eleição da maior economia do mundo, que ela poderia ser direcionada por uma outra vertente. Né? E como isso afeta o mundo físico, né? Como o mundo virtual afeta o mundo físico. Tanto que no dia seguinte das eleições, a notícia mais relevante referente às eleições americanas não era verdadeira, era uma notícia falsa, colocada no primeiro lugar de audiência. E o próprio editor da CNN isso daí foi gravado, né? Com um celular. Sim. Ele confessou, né? Sim. Que realmente ele rebatia notícias que não eram verídicas. Quer dizer, isso é muito preocupante, porque... E aí a gente entra numa outra discussão, que ela não é uma discussão política, não é uma discussão de comunicação, ela é uma discussão ética, né? E a gente passa por uma crise ética muito grande, né? Na política, nas empresas, né? Até hoje, cada dia que sai uma notícia de, poxa, aconteceu um desvio, aconteceu uma propina foi paga. Hoje, depois de 4 anos de Lava Jato, a gente continua ouvindo essas notícias a todos os dias, né? Na mídia, infelizmente, né? pessoas... Hoje eu ouvi uma interessantíssima. A pessoa estava presa, vou dar o nome aqui, o Marcelo Odebrecht, ele mesmo falou, estava preso, ele mandou continuar o pagamento com ele preso. Então, eu acho que é uma questão ética, eu acho que a gente precisa ter ética nas coisas pequenas para também fazer no nosso mundo profissional, né? E não que as pessoas, no geral, não tenham ética, mas a gente vive no mundo da rapidez, da agilidade e também do que é bom para mim, né? Do que faz a diferença para mim naquele momento. É a coisa mais importante, né? Cris, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui, te colocar à disposição, algum contato, algum tema que eu não perguntei, algum recado que você queira passar para o nosso telespectador, fique à vontade. Bom, de verdade agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, me colocar à disposição, eu estou em todas as redes sociais como Cris Alessi, então canal aberto para perguntas e continuar uma conversa via redes sociais, a rede social que eu mais uso é o LinkedIn, não é o Facebook, nem o Twitter, nem o Instagram. E principalmente falar que a comunicação da Prefeitura de Curitiba, ela busca olhar para o cidadão de Curitiba e atender esse cidadão. Então fale com a gente via redes sociais, nos ajude, pontue coisas que não estão boas na cidade, porque a gente está aqui para trabalhar e para atender cada vez melhor o cidadão. E também venha falar se você gosta, né? Converse com a gente que o canal está aberto. Eu acho que o relacionamento é a grande arma e a grande vitória das redes sociais. Mais uma vez, obrigado, Cris. Foi um prazer receber você aqui. Prazer foi meu. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.